Salve família! Imagine alguém tão obcecado em desaparecer que passou por várias cirurgias, mudou de identidade dezenas de vezes e viveu cercado por tecnologia, seguranças e códigos secretos, mas que acabou desmascarado não pelo rosto, e sim pela própria voz. Hoje você vai conhecer a história do homem que acreditou que podia enganar países inteiros, manipular autoridades e reconstruir a própria vida como se fosse um personagem criado do zero, mas terminou expondo segredos que estremeceram cartéis, governos e alianças perigosas. Mas antes, já clica no like, se inscreve no canal e vire membro para apoiar meu jornalismo independente. Bora pro vídeo! Nascido em 16 de fevereiro de 1963, Juan Carlos Ramírez Abadia, mais conhecido como Chupeta, ganhou esse apelido por causa da aparência considerada inocente. Na infância, era descrito como um jovem de olhos e cabelos castanhos, medindo cerca de 1,67 e pesando aproximadamente 80 quilos. Seu visual não revelava nem de longe quem ele se tornaria. Na verdade, ele parecia mais um empresário do que alguém ligado a atividades ilícitas. Ele era o caçula de uma família com 5 filhos, filhos de Omar Ramírez Ponce e Carmen Alicia Abadia Bastidas, todos naturais de Palmira, município localizado próximo a Cali, capital do departamento de Valle del Cauca, na Colômbia. Desde muito jovem, ele se mudou para Cali, onde recebeu uma educação dentro de um ambiente considerado estável. Estudou economia por uma universidade renomada e interrompeu os estudos aos 20 anos. Abadia sempre foi atraído por luxo e extravagância. Gostava de roupas de grife chamativas, e seus amigos o descreviam como alguém extremamente ambicioso. Repetia que antes dos 30 anos precisava se tornar milionário, ou, no mínimo, ter $1 milhão na conta, independentemente do caminho necessário para isso. A diferença de Pablo Escobar, que ganhou notoriedade com explosões, confrontos diretos e uma guerra aberta contra o Estado, Juan Carlos Ramírez Abadia seguiu o caminho oposto. Atuava como um empreendedor silencioso. Não queria fama, queria resultados, e aos poucos foi conseguindo exatamente isso. Ele estava sendo moldado pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, líderes do cartel de Cali. Enquanto a organização de Escobar dominava as manchetes, o grupo de Cali era visto como mais discreto e, em muitos aspectos, mais seguro. Eles preferiam ternos sofisticados a camisetas estampadas, negociações silenciosas a ataques chamativos e planilhas organizadas a cenas violentas nas ruas. Faziam tanta questão de manter uma imagem refinada que adotaram o apelido de Os Cavalheiros de Cali. E dentro desse ambiente calculado, Ramírez Abadia começou como um aprendiz perfeito do esquema. Era um negócio extremamente lucrativo, especialmente porque, naquele período, a Europa buscava cada vez mais substâncias ilegais, e o cartel passou a enviar cargas como se fossem produtos comuns de exportação. A Espanha foi o primeiro destino, mas logo surgiram parcerias com a Camorra italiana, e Chupeta estava sempre por perto, observando, aprendendo e absorvendo tudo. Sabia exatamente o que queria e o que aquele mundo podia oferecer. Tinha gostos chamativos e ambições gigantescas. Se fosse trilhar o caminho da criminalidade, faria isso com estilo. Assim começou a investir em roupas caras, carros luxuosos e cavalos de raça. Suas festas se tornaram lendárias, não pela música ou pelo ambiente, mas pela lista de convidados, uma mistura de políticos com problemas de memória seletiva, empresários de caráter duvidoso e pistoleiros vestidos em ternos Armani. E por trás daquela fachada de novo rico, existia toda uma estrutura violenta sustentando seu estilo de vida. Foi também nesse período que ele teria conhecido Joaquim Guzmán Loera, o famoso El Chapo. O encontro teria sido articulado por Ismael Zambada, conhecido como El Mayo. Segundo relatos, esses três teriam passado cerca de 2 meses discutindo cada detalhe do negócio. No setor logístico, o plano era pousar aviões carregados com aproximadamente 1.000 quilos de coca em pistas clandestinas localizadas em Sinaloa, Durango, Nayarit e Sonora. Abadia
Com seu estilo característico, chegou a mandar retirar todos os assentos das aeronaves para aumentar ao máximo o espaço disponível. Quanto à qualidade, El Chapo era extremamente rígido, exigia pureza total, sem qualquer tipo de mistura. Depois vinha a divisão dos lucros. Não houve muita negociação. O mexicano aceitou ficar com 40%. Apesar dos estilos completamente diferentes, eles criaram uma parceria que duraria quase 2 décadas. Durante esse tempo, teriam se encontrado cerca de 10 vezes. Encontros suficientes para movimentar centenas de toneladas de substâncias ilícitas rumo aos Estados Unidos. Nos anos 1990, Abadia já havia deixado de ser apenas um funcionário do cartel para se tornar um líder com ambições próprias. Começou a acumular propriedades que pareciam resorts de luxo, veículos blindados com acabamentos italianos e até seu próprio Haras. Sua obsessão pela aparência era tamanha que ele cuidava do corpo como se fosse um astro de cinema, mesmo que sua função estivesse longe das câmeras. Mas no submundo, onde tudo muda rapidamente, quem sobrevive é quem sabe se reinventar. Quando o cartel de Cali começou a ruir naquela mesma década, com prisões de líderes e disputas internas, Abadia fez o que muitos empreendedores desse universo tentam fazer. Pegou suas economias, alguns milhões de dólares, e buscou novos caminhos. O homem que antes havia sido o aprendiz de confiança dos irmãos Rodrigues Orejuela enxergou a chance perfeita quando seus antigos chefes começaram a cair um após o outro. Foi então que encontrou um novo abrigo no Cartel Norte del Valle, um grupo formado por dissidentes de Cali que, em vez de abandonar o negócio, decidiram continuar operando sob uma nova liderança. Primeiro comandado por Orlando Renal Montoya e posteriormente fragmentado, Abadia finalmente encontrou aquilo que qualquer figura em ascensão nesse universo deseja: autonomia. Autonomia para montar seus próprios laboratórios, criar rotas de envio para os Estados Unidos e estruturar um grupo privado de homens armados. Era sua chance de brilhar por conta própria. Ele ergueu seu próprio domínio, um império clandestino com equipe de segurança, logística internacional e até uma contabilidade, que na prática era lavagem de dinheiro. Passou a liderar 4 escritórios de coleta, cada um responsável por organizar e despachar o produto. E seus cerca de 300 funcionários não enviavam nada de forma amadora. Pelo contrário, a carga seguia para os Estados Unidos usando métodos cada vez mais criativos, alguns tão extravagantes que pareciam saídos de um filme. Eles criaram verdadeiras fábricas escondidas, tão grandes e bem organizadas que lembravam linhas de montagem de marcas famosas. Entre o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000, produziram centenas de toneladas. E como qualquer negócio de grande alcance, tinham seu próprio departamento de segurança, as Autodefesas Unidas de Colômbia. Nada de rádios e apitos. Eram homens treinados e equipados para proteger operações milionárias. Mas onde eles realmente se destacavam era na logística. Enviar mercadorias em contêineres? Para eles era simples demais. Em vez disso, usavam aviões pequenos, barcos pesqueiros e os famosos narcos submarinos, e até operações de troca de cativos para garantir que seus carregamentos chegassem ao destino. Tudo isso formava um sistema ousado, engenhoso e assustadoramente eficiente. Imagine a cena: um barco de pesca em alto mar passando carga ilegal para uma lancha rápida, segurando um azarado como garantia no meio da operação. E acima disso estava Abadia, o rei da ostentação. Enquanto outros se contentavam com mansões e carros caros, ele levava tudo ao extremo. Usava empresas de fachada para movimentar dinheiro, comunicação criptografada e alianças com grupos do México. As cidades preferidas de sua operação eram Los Angeles e Nova York, mantendo o estilo sofisticado da organização onde havia começado. E seu controle financeiro era tão rígido que lembrava um contador suíço, anotando cada envio e cada contratado. Essa combinação de violência e eficiência o tornou inovador nas rotas, exigente na qualidade e extremamente duro com qualquer concorrente. Tudo ia bem, até 15 de março de 1996. Nesse dia, Abadia apareceu na promotoria, vestido como se fosse a um casamento.
Sua entrega virou um espetáculo. Mas, por trás do ar de arrependido, existia apenas cálculo. Por que se entregar? Por que atuar nesse mundo na Colômbia havia se tornado arriscado demais, com chefes do cartel de Cali presos ou mortos e o governo confiscando propriedades. Ele percebeu que alguns anos em uma prisão colombiana eram melhores do que acabar em uma mesa de necrotério. Além disso, o país oferecia benefícios para quem colaborasse. E ele não era ingênuo. 24 anos pareciam um ótimo negócio diante da possibilidade de extradição aos distritos onde a prisão perpétua o aguardava sem negociação. E isso que o melhor ainda estava por vir. A passagem de Abadia pela prisão foi tudo, menos punição. Enquanto os presos comuns enfrentavam celas superlotadas, ele desfrutava de quartos privados, regalias, celulares e até controle sobre partes inteiras do presídio. Com um esquema de subornos funcionando perfeitamente, os próprios guardas pareciam mais funcionários do que carcereiros. Mesmo cumprindo pena, seguia comandando tudo como se a prisão fosse apenas seu escritório remoto. Refinava rotas, fortalecia alianças com o cartel de Sinaloa e mantinha seu império intacto. Depois de apenas 6 anos, saiu em 2002 como se nada tivesse acontecido, respaldado por advogados, juízes e políticos comprados. Sua longa sentença evaporou, mas os Estados Unidos não tinham memória curta. Ao pisar na rua, decidiu expandir, mas percebeu que precisava diversificar. Entrou no mercado da heroína e ampliou ainda mais seus laços com os mexicanos. Lavava dinheiro por meio de imóveis no Panamá, concessionárias em Miami e até construtoras que erguiam mais lavanderias que casas. Em 2004, após iniciar um conflito com Wilber Varela, outro capo do cartel norte Del Valle, Abadia decidiu que era hora de mudar, literalmente. Fugiu para o Brasil, não pelas praias, mas porque era um refúgio sem risco de extradição naquele período. Chegou com 4 milhões de dólares em espécie e se instalou em Morada dos Lagos, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. As cirurgias plásticas vieram em 2005 e o resultado foi algo parecido com um personagem do filme A Hora do Espanto. Para tentar despistar as autoridades, ele alternava entre vários apelidos. Augusto, Dom Augusto, El Sombra. Vivia em áreas nobres de São Paulo, cercado por seguranças e usando sistemas de comunicação encriptados. Fingindo uma rotina normal, utilizava passaportes falsos, pedia comida por delivery e, vez ou outra, saía para pedalar à noite. Mesmo escondido, não deixava de gerenciar envios rumo à Europa usando o Porto de Santos. Afinal, na cabeça dele, produtividade era lei. Sua paranoia chegava ao extremo. Usava cerca de 150 celulares descartáveis, praticamente um por ligação, acreditando que isso o manteria invisível. Mas as autoridades já tinham um arquivo robusto sobre ele. Não adiantava mudar o rosto. A voz continuava igual, tanto que as autoridades recorreram ao reconhecimento vocal para confirmar quem ele era, mostrando que nem o melhor cirurgião consegue alterar uma garganta que denuncia. Logo após sua fuga para o Brasil, um avião que carregava dinheiro ligado a ele caiu em Curitiba, no Paraná. O piloto sobreviveu, mas a operação sigilosa ruiu. A partir daí, vieram bloqueios de contas, apreensões de bens e rastreamentos constantes. E foi assim que, em 7 de agosto de 2007, por volta das 2 da manhã, a Justiça brasileira entregou para a Colômbia um presente de aniversário antecipado. A captura de Juan Carlos Ramírez Abadia, o homem que acreditou que cirurgias plásticas e milhões de dólares seriam suficientes para enganar o mundo inteiro. O que veio depois foi praticamente uma piada do destino. O homem que vivia como um rei acabou detido usando apenas cueca. Quando as autoridades entraram, encontraram milhares de dólares, euros e reais escondidos dentro das paredes e uma pilha de documentos falsos que só complicavam ainda mais a situação. Para completar, descobriram que ele guardava até as notas fiscais das próprias cirurgias plásticas, porque, ao que parece, até os mais procurados gostam de ter tudo organizado. E tinha mais, uma TV gigante e uma academia particular. Mas isso foi fichinha perto da reação dele. Com a maior tranquilidade, declarou: "Vou ter a vida inteira para conversar com vocês nos Estados Unidos.
como se estivesse aceitando um convite amigável. Foi assim que começou o processo contra um homem que, apesar da fortuna, não conseguiu comprar a própria liberdade. As acusações incluíam um pacote completo de lavagem de dinheiro, passando por concessionárias, tentativas de montar uma empresa de táxi aéreo, além de identidades falsas com passaportes italianos e argentinos, entre eles o nome fictício Joaquim Paulo Luna. E, claro, manter uma rede de atividades ilícitas de nível internacional. Ele não assumiu culpa no Brasil, mas seu advogado, Luiz Gustavo Bataglin, alegou que o cliente enfrentava condições degradantes na prisão. Também apresentou informações de colaboração com autoridades do país, incluindo a revelação de um suposto plano para sequestrar um familiar do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma tentativa de virar o jogo de forma dramática, mas não adiantou muito. Ele recebeu uma pena de 30 anos, que só não cumpriu integralmente porque acabou extraditado para os Estados Unidos. Na verdade, eles já estavam na fila há mais de 10 anos para levá-lo, porque havia 3 processos bem pesados esperando por ele. Em Nova York, existiam 2 casos ainda abertos, um de 1994 e outro iniciado 10 anos depois, ambos ligados ao envio de substâncias ilegais. Com esse histórico acumulado, o Supremo Tribunal Brasileiro colocou uma condição clara para permitir sua transferência, que ele não recebesse pena de morte. E assim, em 22 de agosto de 2008, enquanto São Paulo ainda dormia, as autoridades locais o retiraram da cela às 4 da manhã e o colocaram em um voo discreto rumo a Manaus. Lá, ele foi entregue para agentes estrangeiros com a mesma formalidade de uma troca de custódia, só que sem qualquer resgate, e seu destino seria o processo mais antigo em Nova York. O detalhe mais curioso é que ele mesmo implorou para ser enviado para fora. Preferia uma cela estadunidense a correr risco com antigos parceiros na Colômbia, ou continuar trancado em uma prisão carioca, onde até a água engarrafada despertava desconfiança. E para ele, esse medo não era exagero. Quando foi capturado, as autoridades não prenderam apenas um capo. Elas levaram uma verdadeira bomba-relógio cheia de informações capazes de comprometer meio cartel do norte do Vale. Tanto que, já sob custódia, ele ofereceu revelar 40 milhões de dólares em bens escondidos e entregar nomes em troca de um acordo melhor. Material sensível não faltava. Ele sabia sobre cada porto, cada pista clandestina e até sobre os submarinos improvisados usados para transporte. Tinha conhecimento das fazendas de criação na Colômbia, das empresas usadas para disfarçar dinheiro em cidades como Miami e Houston, e, claro, dos executores e de suas vítimas ao longo dos anos. Quando ele tocou o solo dos Estados Unidos, ele provavelmente imaginou que seu status de grande chefe não lhe garantiria nenhum tipo de regalia, mas se enganou completamente. Os estadunidenses pediram sua ajuda para se tornar informante. Foi aí que ele resolveu virar colaborador em troca de redução de pena. Com isso, o submundo perdeu um de seus chefes mais temidos, enquanto o Departamento de Justiça ganhou seu informante mais bem apresentado. Basicamente, ele queria garantir a própria sobrevivência, ajustar contas com antigos parceiros que poderiam tê-lo traído e, ao mesmo tempo, aproveitar o acordo extremamente vantajoso ao entregar tudo o que sabia. Os promotores, em troca, lhe pouparam a sentença mais severa, reduzindo sua pena de prisão perpétua para algo em torno de 30 anos, que ainda poderiam ser diminuídos no futuro. A prova mais clara dessa estratégia apareceu em novembro de 2018. Enquanto Nova York se preparava para o Natal, o bairro do Brooklyn se organizava para um espetáculo completamente diferente: o julgamento do século contra El Chapo Guzmán, o nome mais famoso do crime organizado desde Pablo Escobar Gaviria, o homem que escapava de prisões e construía túneis como um especialista. Agora, tudo viria à tona em um tribunal federal, onde ele enfrentaria acusações de contrabando, lavagem de dinheiro e múltiplos crimes insanos. El Chapo havia sido enviado aos Estados Unidos quase 2 anos antes, depois de escapar 2 vezes de presídios de segurança máxima em seu país de origem. E a verdade é que extravagante era pouco para descrever El Chapo. Uma vez ele havia fugido escondido dentro de um cesto de roupas. Outra,
por um túnel iluminado, com ventilação e tudo construído sob medida. Agora, porém, preso em uma cela em Nova York, o homem que um dia movimentou cargas gigantescas já não podia ir nem ao banheiro sem autorização. Assim, no 5º dia do penúltimo mês daquele ano, começou o espetáculo judicial. Por segurança, os juízes decidiram que os membros do júri seriam anônimos, e não era para menos. Mais de 55 pessoas subiram ao banco de testemunhas contra ele. A defesa alegou que todos mentiam para reduzir suas próprias penas, o que, de certa forma, não deixava de ter fundo de verdade. Entre os depoimentos decisivos estava o de Abadia. Como já mencionei, entre confissões de homicídios, subornos e operações ilegais, ele deixou claro que, quando alguém nesse mundo decide falar, entrega tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo seu relato, ele fornecia a mercadoria com qualidade máxima, nada de adulterações. E o réu, sentado no banco dos acusados, garantia que tudo chegasse rapidamente ao país onde estava sendo julgado. Em seu depoimento, afirmou algo como: "Eu sou mais rápido. Seus aviões, seus pilotos, tudo vai chegar seguro, porque meus acordos com as autoridades são excelentes." Abadia descreveu os mexicanos como eficientes, pontuais e com uma logística impecável. Detalhou que cerca de 500 toneladas de pó entraram graças à parceria e admitiu ter ordenado aproximadamente 150 quedas. Também reconheceu ter corrompido metade da estrutura estatal colombiana. Mas nada superou sua descrição da corrupção mexicana. Segundo ele, agentes federais às vezes não apenas aceitavam os carregamentos, como chegavam a ajudar no transporte. O depoimento dele foi tão minucioso que chegava a descrever e localizar as pistas clandestinas espalhadas por Sinaloa, Durango, Nayarit e Sonora. Aquelas que transportavam cerca de 1 tonelada por voo, sem sequer possuir assentos. Era como se tivesse uma memória fotográfica. A defesa, claro, tentou desqualificá-lo. Pintou o delator como um criminoso arrependido que só queria reduzir sua pena. E para o bem ou para o mal, isso era verdade. Ele realmente cooperou em troca de uma sentença menor e de entrar para o programa de proteção a testemunhas. Mesmo assim, suas revelações foram tão fortes que, em determinado momento, o próprio juiz precisou conter o riso quando o colombiano elogiou a eficiência do mexicano. Foi uma ousadia que ultrapassou qualquer linha vermelha. Não apenas rompeu o código de silêncio, ele simplesmente pulverizou esse código. Não era o único a testemunhar, mas certamente era um dos pilares daquele julgamento. Sua traição foi o equivalente criminal de arremessar a primeira pedra dentro do Vaticano. Quando a justiça apertou, escolheu a proteção estatal em vez da lealdade mafiosa. E, ironicamente, o homem que gastou fortunas em cirurgias plásticas para se esconder, terminou se escondendo do próprio grupo que ajudou a erguer. O mesmo capo colombiano que já havia ordenado mortes sem pestanejar e transformado seu império clandestino em uma máquina internacional, descobriu da pior maneira que, nesse universo, o negócio mais lucrativo às vezes é trair os amigos, antes que eles traiam você. E no fim, aquele que originalmente enfrentava 30 anos em uma prisão brasileira, onde dificilmente sobreviveria por muito tempo, acabou sendo libertado em 2023, com muito dinheiro e no programa de proteção de testemunhas. A era de Abadia como um grande capo ficou para trás, mas no fundo é fácil imaginar que ele ainda sente falta daqueles dias em que um simples desentendimento comercial se resolvia com uma ação drástica, e não com uma longa sessão de terapia. Hoje, aos 62 anos de idade, seu paradeiro permanece completamente desconhecido. Agora, se você quer saber tudo sobre o homem que abriu as portas e entregou os segredos mais guardados do cartel Norte del Valle, clique no card que está aparecendo na sua tela. Descubra agora mesmo a história de Victor Patiño, a testemunha central que abalou as estruturas dos grandes cartéis. Nos vemos lá.